Opa, hoje eu vou falar então sobre a civilização egípcia. Os egípcios são considerados então uma civilização fora do seu tempo. Eles eram uma civilização super desenvolvida. Desenvolveram todos os ramos da atividade humana. A civilização egípcia tem uma aura que a cerca, né? A maioria dos historiadores, arqueólogos e pesquisadores tem assim como adoram trabalhar com o Egito. E Então, e não é por acaso, né? É justamente porque é uma civilização muito rica, e ela é cercada de mistérios. Eu tinha um professor de faculdade, né, que ele dizia que quanto mais antigo é o fato histórico em si, né, o povo a ser estudado, mais difícil de ter uma visão exata do que acontecia na época. E é o que ocorre com a civilização egípcia. Ela é, é um quebra-cabeça a ser montado, né? Porque remonta na aurora da civilização humana, quando o homem então descobre a escrita, né? Quando consegue inventa a invenção da escrita no ano 4000, mais ou menos 4000 a.C. Isso se dá em dois lugares da humanidade, na Mesopotâmia, com os sumérios, e no Egito, né? E os egípcios eles estavam além do seu tempo. Então, a história deles fascina multidões através das gerações. É, Eles então desenvolveram três tipos de escrita, né? A escrita demótica, a mais popular e mais simples, a escrita hierática, um pouco mais rebuscada, utilizada pelos escribas, pelos generais e sacerdotes, e a escrita hieroglífica, aquela toda de símbolos, que foi desenvolvida, né, para manter os segredos do Egito intocáveis, né? É utilizada muito pelos faraós, os altos sacerdotes e os altos militares. Bom, no início então da sua civilização, os egípcios desenvolveram dois reinos. Eram cidades-estados, né, chamadas de nomarcas, governadas por cidades-estados chamadas de nomos, governadas pelos nomarcas, e se uniram em dois reinos a princípio. O reino do norte, que era o Baixo Egito, né, na desembocadura do rio Nilo no Mediterrâneo, né, e o reino do sul, que era o Alto Egito, nas montanhas, na foz do rio Nilo. E o rio Nilo é o único rio que corta o Egito e é o terceiro maior rio do mundo. Existe até uma questão de vestibular, né, que pergunta, né, por que a civilização egípcia seria uma dádiva do rio Nilo? A resposta é simples. O país no meio do deserto do Saara, se não houvesse o rio Nilo ali, a civilização egípcia jamais teria se desenvolvido como ela se desenvolveu. Então, ela só existiu devido à presença do rio Nilo, por isso que é uma dádiva do Nilo, né? Os egípcios, então, com esses dois reinos, eles acabam entrando em guerra civil para ver qual dos reinos dominava o outro. E no ano, mais ou menos em 3200 a.C., um príncipe do Alto Egito, chamado Menes, ou também conhecido por Escorpião Rei, ele acaba unificando os dois reinos, né? E dá início então à dinastia Zero, que seria a forma de governar do Egito Antigo, né? Surge a figura do faraó. Nada mais é que um imperador. No Egito ele recebe esse nome de faraó. E a dinastia Zero, então, ela vai dar início a uma série de dinastias. Foram mais ou menos 33 dinastias em 3.000 anos de história. Aproximadamente 300 faraós, né, usaram a coroa do sul e do norte, a coroa unificada. E o Egito ele é cercado de mistérios, como eu já disse. E um dos maiores mistérios do Egito Antigo são as pirâmides. Até hoje não se conseguiu desenvolver uma teoria que realmente explicasse a construção das pirâmides.
A grande pirâmide, a pirâmide de Quéops, levou 20 anos para ser construída, utilizou 250 milhões de blocos de concreto, sendo que não existia pedreiro ali por perto. Já se bolou várias teorias de como esses egípcios levaram esses blocos de pedra até o local da construção, até Gizé, né? E, e mesmo assim, né, rolando toras de madeira por baixo, ou levando pelo rio, enfim, digamos que eles tivessem conseguido levar realmente esses blocos de concreto, como que eles iriam construir a pirâmide? Construir a base dela, tudo bem, mas e a parte de cima? Como levar aqueles blocos de concreto que chegaram a pesar, alguns deles pesavam até 80 toneladas, os mais pesados, 1 tonelada mais leves e 80 os mais pesados, né? Como levar até a parte de cima, o topo da pirâmide? Outro detalhe, assim, as pirâmides, as 3 pirâmides, elas não estão aleatoriamente colocadas na planície de Gizé. Elas estão alinhadas com as estrelas. Como um povo daquela época, da antiguidade, de 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, porque a Grande Pirâmide foi construída em mais ou menos 2.800 a.C. Como que, com o conhecimento que eles tinham, conseguiram construir aquela obra fantástica? É a única das 7 maravilhas do mundo que ainda está em pé. E quando só descobriram a entrada da pirâmide, quando no final de 1800 eles explodiram a lateral da mesma, da Grande Pirâmide, né? Acharam um corredor e conseguiram abrir a pirâmide por dentro. Hoje em dia ela está aberta à visitação parcial, né? Não se consegue visitar toda ela, até porque ela ainda está em estudo, em pesquisa. Recentemente descobriram uma parede num corredor, né? Uma porta que no lateral no corredor que não levando uma outra seção que não conheciam. Então há uma boa parte da pirâmide que ainda está desconhecida. Existem armadilhas, buracos no chão, alguns buracos no chão que também locais perigosos para os turistas. Então, alguns locais não é permitido a visitação, e outros sim. As pessoas ficam pequenininhas perto da pirâmide, né? Ela é enorme, né? Monumental, né? Os egípcios construíam os seus templos, as suas cidades, os seus monumentos para a eternidade. Eles não construíam para se destruírem, né? Diferentemente das civilizações mesopotâmicas, que não tinham o concreto e usavam muito argila, né, e seus monumentos, muitos deles desapareceram, os monumentos egípcios foram construídos para aguentar a passagem dos séculos, né, para serem para a eternidade. Inclusive, os egípcios, na sua religiosidade, eles acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição, né? Daí a explicação das múmias, o porquê de fazerem as múmias. Eles acreditavam que essas múmias, que a alma imortal, né, quando a pessoa morria, ela ia para um local que ela seria julgada pelos seus atos em vida. O coração do morto, ele era colocado numa balança e de outro lado, numa outra balança, era uma pena. Então, o coração leve da pessoa que tem a mente, o espírito puro, a mente limpa, uma consciência tranquila, pesaria tanto quanto uma pluma, né? E se ele fosse então julgado inocente e merecedor, ele voltaria e reencarnaria. Por isso a mumificação, por isso essa preocupação com a mumificação, que foi desenvolvida pelos cientistas e químicos egípcios, que, né, esse processo até hoje não conseguiu ser replicado exatamente como era na época egípcia, porque esse processo ele se perde com o tempo, esses produtos químicos que os egípcios criaram, alguns deles se perderam com o tempo, né? Mas se sabe que, por exemplo, o corpo limpo, desidratado, né, tirado todo o líquido, e era retirado alguns órgãos que causavam a deterioração do corpo, né? Intestinos, rins, fígado, coração e o cérebro. O cérebro era colocado por uma pinça, né, pelo nariz, e ali era puxado todo o cérebro da pessoa, né? Ele era então embalsamado, né? Colocado também de pontos em pontos os amuletos, né, religiosos com cera, e dali é colocado dentro dos sarcófagos. Eram vários, um atrás do outro, né? Voltando às pirâmides, os arqueólogos sempre tiveram as pirâmides, né? Teoria dos arqueólogos, né?
de que elas eram túmulos funerários. Mas, um detalhe, em nenhuma das pirâmides até hoje, nenhuma delas foi encontrada nenhuma múmia de um faraó. Isso põe em xeque um pouco a teoria de que seria túmulos funerários, né? E para completar com as pirâmides, este ano, em 2025, ainda surgiu uma polêmica, né? Porque os historiadores e pesquisadores estão lá trabalhando, estudando a pirâmide, e a tecnologia ela vai melhorando cada vez mais, né? Então, para descobrir se a pirâmide tem pontos, né, salas ocultas, né? Eles estão tem um aparelho que foi desenvolvido para isso, né? Usado muito na construção civil e mineração, e apontaram o aparelho para o chão, né? E acabaram descobrindo que abaixo da pirâmide ela é sustentada por 4 colunas, né? E abaixo dessa coluna, então, é uma estrutura em forma de cubo, né? Um quadrado, dando um total de 2.000 metros abaixo da pirâmide, né? Enterrada no deserto do Saara. Isso é mais um mistério, então, sobre a civilização egípcia. Então, eu falei aqui sobre a unificação do Egito, falei sobre as pirâmides, falei sobre a escrita, né? E no próximo vídeo, então, eu vou falar sobre a religiosidade, a religião deles, sobre a base da economia, o que plantavam, o que criavam, né? Até o próximo vídeo, então, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Se gostaram do vídeo, então, dê um likezinho lá no canal, né? E sigam, né? Muito obrigado.